graças a Deus em mais um dia para realizar a nossa escola bíblica dominical. Nós somos da primeira igreja Batista Regular de Farias Brito e queremos agradecer a todos os irmãos, dizer que estamos com saudade, queremos logo voltar a nos congregar aqui no templo. Temos a agradecer também aos irmãos que estão contribuindo com as cestas básicas. Ainda estamos recolhendo cestas básicas e os irmãos poderão trazer todo domingo de 8 até 9 horas a sua contribuição, à noite de 18 até as 19 horas e toda quarta-feira também de 18 até as 19 horas. Por enquanto, estamos gravando os cultos e colocando nos horários do culto, que é toda quarta-feira, 19 horas, domingo, 9 horas da manhã e domingo à noite, às 17 às 19 horas, certo? Tenho alguns pedidos de oração, pedido pela saúde do irmão Zé de Doca. Então os irmãos estejam lembrando de orar pelo irmão Zé de Doca. Orem também pela saúde de Gilberto, o irmão do irmão Senna, certo? Ele está bem adoentado, está no regional, então estejam orando por ele. E também vamos orar e agradecer pelo que Deus já tem feito na vida de João Miguel. Então eu vou estar orando e logo após a oração nós vamos ter o irmão Gomes e a irmã Socorro dirigindo a escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela dádiva da vida e agradecemos também porque estamos aqui para buscar o Senhor, mesmo que de uma maneira diferente, mas estamos aqui juntos buscando ao Senhor. Quero te pedir, ó Deus, pela saúde do irmão Zé, que o Senhor Deus esteja abençoando e dando a ele a cada dia a saúde que ele tanto precisa. Abençoa os exames e toda a medicação que ele tem tomado, Senhor. O Senhor esteja ajudando a ele e a irmã Pretinha. Também quero te pedir que o Senhor abençoe o Gilberto, o irmão do irmão Senna, seja com ele, ó Deus, nesse momento, com a sua família, e esteja usando, ó Deus, aqueles médicos ali, para que ele venha ficar bom, ó Deus, dessa doença. Também quero agradecer ao Pai pela vida de João Miguel, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e na vida da sua família. Continua abençoando ele, Pai. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ter a direção da nossa EBD com o irmão Gomes e irmã Socorro. Quero convidá-los para dirigir a EBD. Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, desde já faço um desafio a você que se encontra aí do outro lado. Abra sua Bíblia para o livro de Josué, capítulo 6. Inicialmente nós iremos ler do verso 1 até o verso 12. Leamos a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens que de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez, assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas,
e a retaguarda seguia após a arca. As trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenava Josué, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Amém? Depois nós continuaremos a leitura. Então você que se encontra aí, deixe sua Bíblia marcada e vamos louvar o Senhor com o primeiro cântico, o número 366. Firmeza. Capítulo 6, agora do verso 13 ao verso 21. Leamos a palavra de Deus. Os sete sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos as coisas condenadas, para que, tendo-as-vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia
tudo quanto havia na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém? Ainda dando oportunidade de você se encontrar em sua casa, com a sua família, louve também o Senhor. Agora com 2 hinos. Primeiro é Creio e Observar, número 301, e logo em seguida Firme nas Promessas. Firme nas promessas. Você tem seu cantor cristão, cante com a sua família em casa, louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor, no ser digno de uma adoração verdadeira. Tempestades a me conservar.
firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Então fica aí o desafio a todos nós, né? Possamos permanecer firmes, inabaláveis, sempre abundando no nome do Senhor. Então, nesse momento eu vou orar, desde já também peço para se baixar a cabeça em atitude de oração. E logo após a oração, vou convidar o pastor que irá trazer o estudo da escola dominical. Oremos. Soberano, eterno, Pai Criador dos céus e da terra, muito obrigado por esse privilégio, por cultuar o teu nome, por expressar a grande alegria e o amor que tu tem demonstrado para com todos nós, atuando em nossa vida as tuas misericórdias. Muito obrigado pelo que realizamos aqui, ó Deus amado, tu possas receber como aroma suave. E também pelo estudo que iremos ser desafiados pela tua palavra, a qual ela é viva, ela é eficaz e é mais cortante que uma espada de dois gumes. Então, nos ajuda a permanecer mesmo nesse momento aqui que está acontecendo, de pandemia, possamos continuar firme na palavra no Senhor. E a nossa esperança, o nosso amor, cada dia aumente mais e mais o amor de uns para com os outros. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor? Ok, bom dia. Estamos aqui para trazer a mensagem da palavra do Senhor. E hoje eu escolhi como tema como agir diante dos grandes desafios. Nós temos enfrentado grandes desafios. Na verdade, os grandes desafios sempre são enfrentados por mim e por você. No entanto, nós estamos vivendo um período diferente, não só aqui em Farias Brito, mas em todo o mundo. Nós podemos, de alguma forma, ver que esse desafio é grande. Podemos pensar, de certa forma, nessa pandemia. Alguns dizem que para a gente vencer esse desafio, nós temos que fazer o isolamento. Outros dizem que já há cura, uma medicação está sendo trabalhada e que já há cura. No entanto, as pessoas ficam como eu posso vencer isso? E não só isso. Pense um pouco que, junto com essa pandemia, vem outros e outros grandes desafios. Por exemplo, o medo. Provavelmente você está com medo. Provavelmente sua família está com medo. E aí, isso faz com que você seja vencido por esse grande desafio. Alguns também entram em depressão, né? E se for até o caso de você estar em depressão, seria interessante você procurar ajuda, né? Se possível, se você quiser conversar, eu estou à disposição. Mas existem outras pessoas também que falta fé, falta até mesmo aquele desejo de se submeter a Deus, e aí entra o orgulho. E aí os desafios, eles se tornam maiores, e aí fica difícil de se vencer esse desafio. Mas eu acredito que nós podemos vencer os desafios que nos são postos, que vêm a nós através do que a palavra de Deus nos ensina. E nesta manhã eu queria destacar de maneira especial o povo de Deus, Israel. Israel venceu um grande inimigo, Israel venceu um grande desafio, e eu diria, na Bíblia, foi um dos feitos mais marcantes no Antigo Testamento, dentre outros, mas esse, quando você lembra da cidade de Jericó, você lembra do que o povo de Israel fez e de como Deus deu a vitória ao povo diante desse grande desafio. No livro de Josué, se você quiser abrir, capítulo 2, Deus então levanta Josué, e Josué manda 2 espias para a cidade de Jericó. Eles tinham uma missão. Versículo 1 de Josué capítulo 2 diz:
de Sitim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Esses 2 homens são enviados a Jericó. Esses espias, eles passaram por momentos difíceis ali. A gente tem que observar algo importante de Jericó. Era uma cidade potente, era um exército potente e era um rei também potente, mas era uma cidade maléfica, uma cidade que trazia um certo temor àqueles que ali lutavam contra eles. E uma observação também: para o povo de Israel entrar na terra prometida, na terra que manda leite e mel, ali era a passagem. Então, aquele desafio deveria ser enfrentado. Mas como seria enfrentado? A gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa interessante: esses espias foram, observaram ali, andaram ali, só que houve da parte do rei uma descoberta e tentaram matar esses espias. Porém, Raabe os protegeu. Raabe guardou eles, e isso fez uma grande diferença na vida daquela mulher. Eu entendo que Deus já estava trabalhando na vida daquela mulher, e o desafio para esses 2 espias ir ali e levar essa palavra, se não fosse Deus agindo na vida de Raabe, eles teriam morrido, mas Deus os guardou. No versículo 14 do capítulo 2 nos diz assim: então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não anunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Interessante é que esses homens, eles deram a vida dele pela vida de Raabe, como Raabe deu a vida dela pela vida deles. E haveria um sinal ali, um sinal marcante. Versículo 10 nos diz assim, capítulo 2 de Josué, versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. É interessante que ela ouviu isso, e o versículo 11 diz: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra. Deus já estava trabalhando na vida de Raabe, Deus já tinha mudado o coração dela, e aí, como eu disse, aparece um sinal. Se você lembrar na Bíblia, sinais são muito usados por Deus. Por exemplo, Ele deu um sinal ao povo de Israel, quando o povo foi liberto: peguem cordeiro de 1 ano sem defeito, matem ele, peguem o sangue dele, passem em cima, na viga e nas laterais. O propósito era que quando o anjo passasse ali, o povo, o primogênito, seria salvo. Nós vemos sinais também no Novo Testamento, e assim Deus vai usando esses sinais, e aqui Ele usa mais um sinal. No capítulo 2, versículo 21 nos diz: e ela diz: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou um cordão de escarlata à janela. Aquele cordão de escarlata, e a ideia de escarlata seria tipo um cordão vermelho, ele seria colocado na janela, e quando Jericó fosse destruída, o povo todo fosse destruído,
a casa de Raabe seria salva. E o que me chamou a atenção foi essa cor, escarlata. Lembra sangue, lembra sacrifício, lembra entrega. E aí, o que ainda há de detalhe aqui importante, no versículo 24 do capítulo 2, nos diz assim: e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Nós estamos então introduzindo o estudo e tentando mostrar para vocês que teve todo um contexto, que Deus trabalhou na vida de Raabe, que Deus trabalhou na vida desses espias, mas que Deus também trabalhou na vida de Josué e todo o povo de Israel, para que eles pudessem então vencer esse grande desafio, as muralhas de Jericó. Quais são os grandes desafios que você tem enfrentado agora? Como você tem os enfrentado? Como Deus tem te dado a vitória em meio a esses grandes desafios? Após esses detalhes iniciais, eu queria meditar com você no capítulo 6 de Josué. E aqui eu queria meditar e tentar levar a minha vida e a sua vida a confiar em Deus, mesmo diante dos grandes desafios da nossa vida. O povo de Israel, na liderança de Josué, estavam prestes a enfrentar um dos maiores desafios de suas vidas, que era destruir Jericó. Agora, como destruir aquela cidade que era, conforme o capítulo 6, versículo 1, ela era forte, ela tinha um exército poderoso, ela tinha um rei que era rei mesmo que fosse um mau rei, ele era um rei. Como vencer? Talvez você olhe para os desafios da sua vida e você faz a seguinte pergunta: como eu posso vencer os meus desafios? Que talvez para mim não sejam grandes, mas para você é grande. E talvez os desafios para a minha vida são grandes e para você não é. Como vencer? Pastor, como vencer o medo dessa pandemia? Pastor, como vencer a falta de fé em meio à escassez? Eu ainda preciso confiar em Deus? Pastor, como confiar em Deus e proteger a minha família como líder do meu lar? Como eu posso vencer esse grande desafio? Eu digo a você que a palavra de Deus, ela nos dá meios, armas, direções para nós vencermos os grandes desafios de nossa vida. É preciso a gente se voltar para a palavra e na palavra nós encontrarmos força e principalmente a direção de Deus para vencermos os grandes desafios de nossa vida. Lembre-se de uma coisa: o tempo ele passa e esses grandes desafios também nos ensinam a confiar em Deus, a ser dirigido por Deus e, acima de tudo, a ser usado por Deus em meio aos grandes desafios. Então vamos orar e a gente então vai ver no estudo de hoje como vencer os grandes desafios da vida. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos com a exposição da Tua Palavra. Nos ajuda a compreender como podemos vencer os grandes desafios que vêm às nossas vidas. Às vezes, nós esquecemos do Senhor e queremos enfrentá-lo sozinho, mas nós queremos pedir que nessa manhã o Senhor use a Tua Palavra para que possamos estar sendo direcionados pelo Senhor
para fazer aquilo que agrada e que glorifica o nome do Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda e nos dá a graça de poder depender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então ver como nós podemos vencer esse grande desafio. E aí eu queria pensar com você em um primeiro detalhe importante que a gente observa no livro de Josué, capítulo 6. Como vencer os grandes desafios da vida. Primeiro ponto, e esse é o ponto X da questão, que vai me conduzir a todos os outros momentos de vitória. Eu devo confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu preciso confiar no Senhor, não temendo os inimigos. Veja que Josué, capítulo 6, versículo 1 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Tinha um propósito, viu? Jericó estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então, versículo 2, disse o Senhor a Josué. Disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, e aí Deus vai detalhar, rodeareis a cidade cercando uma vez, e assim, uma vez, e assim fareis por 6 dias. Algumas observações. Confiar em Deus não quer dizer que eu não esqueça quem eram os meus inimigos. A cidade de Jericó era uma cidade fortalecida, havia grandes muralhas. A cidade, ela servia como bloqueio da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. As muralhas eram enormes. Além das muralhas, haviam armas de defesa e armas de ataques. E além disso, havia grandes homens que lutavam ali. Era uma cidade que eu diria preparada para a guerra. Porém, uma coisa que me chama a atenção é que esse exército, ele era um exército temível. Mas lembra também que Raabe disse lá no capítulo 2, só voltando aqui, de Josué, versículo 11. Isso é importante, porque Raabe, ao dizer essas palavras, ela está nos mostrando o contexto dentro de Jericó. Olha o que ela diz: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum. Olha, Jericó era um exército fortalecido, era uma muralha forte, era um rei forte, mas eles estavam desanimados. E por quê? Porque para eles também Israel era um grande inimigo. Só que tinha uma grande diferença. Jericó confiava em sua muralha, em seu exército e no seu rei todas as estratégias de luta. Israel confiava no Senhor. Jericó estava preparado para a luta. Como eu disse, Israel não olharia para o seu inimigo como se ele fosse maior do que Deus. O problema meu e seu, meu querido irmão, é quando nós olhamos para as nossas grandes batalhas, para as nossas grandes lutas, como se elas fossem maior do que Deus. Não existe nada maior do que Deus. E você deve entender isso. E você deve viver isso na prática. Eu já venho falando isso há muito tempo. Covid-19, coronavírus, o novo coronavírus, não é maior do que Deus. A falta de dinheiro não é maior do que Deus.
Os grandes inimigos da nossa fé não são maiores do que Deus. Como Jericó não era maior do que Deus. Era um exército temível, forte, preparado para a luta. Eles tinham estratégias de guerra. Foi por isso que eles construíram essa cidade bem estabelecida. Eles tinham um rei que era um rei mau, um rei extremamente mau. Eles queriam matar os espias. Raabe os protege e os guarda. Porém, eles não poderiam vencer aqueles que confiam no Senhor. Interessante de tudo isso é que, se você olhar capítulo 5, versículo 13 até o versículo 15, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Uma coisa interessante aqui é que antes de uma grande batalha contra os nossos adversários, nós precisamos confiar em Deus e buscar Deus. Você tem feito isso? Será que um inimigo não nos traz medo? Traz uma sensação de derrotado? Eita, como traz? Talvez esses dias você acorda um dia bem, outro dia mal. Talvez um dia você está bem animado para viver, talvez outro dia você vê tantas e tantas notícias que isso te desanima, mas eu desafio você a confiar em Deus. Como diz o Salmos 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Josué não atentou para a grandeza dos seus inimigos, ele atentou para confiar em Deus, e ele fez isso. Mas há uma segunda lição que nós observamos aqui. Nós precisamos sim confiar em Deus, mas nós precisamos também seguir as orientações do Senhor e conduzir os meus liderados, eu estou pensando aqui em Josué, a seguir essa orientação. Do capítulo 6, do versículo 2 até o 21, Deus, ele começa a direcionar Josué para levar a vitória ao povo de Israel. Ele tem Jericó em suas mãos, conforme o versículo 2. Deus diz: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei em tua mão Jericó. Já pensou? Irmão, Deus entregar algo nas tuas mãos, está aqui, ó, mas tu vai ter que fazer só isso aqui. Aos jovens aí, ó, eu entreguei essa jovem nas tuas mãos para você casar com ela, mas você tem que fazer isso aqui, ó, ter um namoro puro, ter uma vida de santidade, ter uma vida de pureza. Aos maridos aí, casal, né? Homem e mulher, eu te entreguei essa herança do Senhor, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso. É interessante porque Deus, ele é mais estratégico que o rei de Jericó. O rei de Jericó era estratégico, ele era sábio, construiu essa cidade forte, um local estratégico, com um armamento estratégico, com um povo estratégico. Mas Deus, ele é mais estratégico do que o rei de Jericó.
eles foram vencidos. Sabe como? Pela paciência dos servos de Deus. Israel não foi e lutou com eles, como o rei talvez esperasse. Mas Israel foi e fez o quê? Irmão Gomes leu o texto. Eu queria ler só alguns detalhes do texto. No versículo 3, na parte final, diz o seguinte: cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Eles deveriam cercar a cidade uma vez por dia e ali rodear aquela cidade. Eu fico imaginando o exército de Jericó. Entra para tu ver. É como aqueles homens ou jovens, né? Ele faz uma risca aqui é tua mãe, aqui é minha mãe. Se tu passar, vai ver, vai apanhar. Jericó estava preparada para destruir o povo de Israel, temendo, mas estava preparada. Porém, Deus é estratégico, mais do que o rei de Jericó, e ele capacitou os servos dele com sabedoria. Veja que no versículo 4, na parte final, diz: no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E o versículo 5: e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E aqui é a maneira que Deus usa para vencer os grandes inimigos. Deus usa a unidade. É impressionante isso. Deus usa a unidade do povo, os sacerdotes, Josué e o povo para derrotar os inimigos. Deus usa o tempo. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Tem tempo disso, disso e disso. Deus usa o tempo. 6 dias vocês rodearão, no 7º dia vocês rodearão, tocarão as trombetas, e todo o povo grita, unido, no tempo certo, para que Josué seja vitorioso, o povo de Israel seja vitorioso, os sacerdotes sejam vitoriosos. Vocês precisam estar unidos e no tempo certo agir. Irmãos, ele tem, Josué, um povo a liderar, mas ele deveria seguir as orientações de Deus, e Deus lhe daria sabedoria para conduzir o povo. E o interessante, no versículo 6 do capítulo 6 diz: então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes, e aí ele fala aos sacerdotes, no versículo 7, e disse ao povo. Então ele fala ao povo. Irmãos, Josué usa da sua liderança, Josué usa da liderança dos sacerdotes, e Josué usa as vozes. Imagine um coral, pensando aqui nos músicos da igreja, né? Imagine aí tocar aquela trombeta, o chifre de cabra, olha o detalhe aí, né? E todo mundo gritar. Será que foram todos tenores, sopranos ou baixo, tudo junto? Pá! Destruído o grande inimigo. Deus usa vozes, vidas, lideranças, sabedoria, mas a gente precisa seguir as suas orientações. Até aqui nós temos observado como Deus, Ele nos dá vitória diante dos grandes inimigos de nossa vida. Precisamos confiar nele, precisamos seguir suas orientações e passá-las para os nossos liderados. Pense um pouco, você, meu amado irmão líder do seu lar.
Como é que você está liderando o seu lar nesse momento de grandes desafios? Como você está conduzindo o seu lar nesse momento? Você tem seguido as diretrizes de Deus para o seu lar? Eu temo a Deus por muitos homens não seguirem a direção de Deus e conduzirem os seus lares a serem destruídos pelos grandes desafios da vida. Quando seguimos as orientações de Deus, não há como sermos derrotados, nem que os inimigos sejam os maiores, não há como sermos derrotados. Nós precisamos confiar no Senhor. E aqui eu quero trazer o último ensino nesse sentido. Já vimos que precisamos confiar, seguir as diretrizes de Deus, e aí nós precisamos, por fim, para vencer os nossos grandes inimigos, cumprir com a sua palavra diante dos grandes desafios. É muito tendencioso, diante dos grandes desafios, a gente dizer assim: não, mas Deus entende, mas Deus sabe, né, que eu estou passando por isso. Não. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se eu sou fiel no pouco, eu também sou fiel no muito. Em todos os momentos da minha vida eu devo ser fiel. Como um texto citado pelo irmão Gomes, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós observamos nesse último momento que o povo de Jericó é destruído. O versículo 16 do capítulo 6 nos diz: e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, regente do coral, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Imagine o grito desse povo: gritem, porque o Senhor entregou a cidade. Versículo 17: porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. É interessante aqui, a ordem de Josué era para salvar a pior mulher daquela cidade. Não era. Era a mulher que foi salva naquela cidade. Tinha um propósito, porque se você for ler depois sobre a vida de Raabe, ela vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Deus salva aquela mulher, vamos dizer assim, a pecadora daquela cidade. O texto, quando vai falar dela, vai dizer Raabe a prostituta. Não vai dizer Raabe a não, a prostituta. A promessa era cumprida. Lembra que os espias disseram lá no capítulo 2 de Josué? Raabe era uma prostituta, mas Deus transformou a vida daquela mulher. Que grande desafio, né? Deus nos dá de ir para uma cidade, destruir a cidade e salvar a mulher que não seria a mulher mais piedosa da cidade, mas era. Porque lá no capítulo 2 fala do temor que aquela mulher tinha por Deus e do quanto ela queria fazer a vontade de Deus. Os homens foram fiéis às suas palavras e eles cumpriram o que disseram para Raabe. Veja que no versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois como ovelhas e jumentos. Tudo foi destruído. Porém, no
versículo 22 ao versículo 27, fala que ali foi conservado vidas. Os detalhes de Deus são fundamentais para a salvação. Veja que no versículo 22 nos diz: então disse Josué aos 2 homens, os 2 espias, que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Aqui é tremendo, porque uma vida de obediência a Deus pode levar muitas vidas à salvação. Interessante que eu entendo aqui nessa parte é que quando eu tenho palavra, eu honro com a minha palavra. Quando eu tenho palavra, eu posso enfrentar grandes desafios, como Raabe enfrentou agora. E eu estou vendo agora de uma perspectiva de Raabe, as muralhas caindo, o povo sendo morto e tudo, e ela lá. Será que eu vou ser salva? Eu coloquei aqui a fita, o cordão. Será que Deus vai me salvar? Deus é fiel. E Deus quer que seus líderes sejam também fiéis. Veja o que diz o versículo 24. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara a espiar Jericó. Irmãos, isso é magnífico. O texto diz que Josué conservou a vida de Raabe e sua família. Diante dos grandes desafios, nós também devemos agir com misericórdia com os nossos inimigos. E as ordens para destruir tudo tinha apenas e especificamente uma família que não era para ser destruída, porque aquela família, assim como Josué agora estava agindo com misericórdia, aquela família também agiu com misericórdia, aquela família agiu com amor, aquela família agiu com obediência a Deus, diferente da família de Ló, que a sua mulher olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, e as suas filhas ainda tinham costumes dessa cidade. Raabe e sua família foi completamente transformada, e Deus deu a eles a oportunidade de viverem com o povo de Israel. Diante dos grandes desafios, procure ser fiel naquilo que você diz. Se você está sendo infiel, consequentemente você já está sendo derrotado. Josué foi um líder conduzido por Deus para que o povo de Israel fosse vitorioso diante das grandes batalhas. E o versículo 27 conclui da seguinte forma: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué confiava no Senhor, seguia as diretrizes do Senhor e era fiel ao Senhor em suas promessas, em suas palavras. Eu concluo esse estudo de hoje com 3 aplicações. Eu queria que você pudesse meditar, leia mais o texto e observe o que ele tem a te ensinar. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é: jamais deixe de confiar em Deus, mesmo que seu inimigo seja grande. Jamais deixe de confiar em Deus, porque confiando em Deus, o seu inimigo ele se torna pequeno diante do grande Deus.
Segunda aplicação: siga corretamente as diretrizes de Deus. Somente Ele te conduzirá em vitória. Somente Ele. Somente Ele. Não vá pela sua sabedoria, não, pelo que você é ou pela potência que você tem. Não. Dependa de Deus. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a tua vontade. E a última: seja fiel a Deus em todos os momentos, mesmo nos momentos que você é vitorioso. Mesmo nos momentos que você é vitorioso. Não seja como o rei Saul, que venceu, mas que levou aquilo e pegou aquilo e não fez o que Deus tinha mandado ele fazer. Diante dos grandes desafios da vida, você pode confiar em Deus, você pode seguir a direção de Deus, você, mesmo vitorioso, você pode continuar sendo fiel ao Senhor. Assim, nós teremos êxito nos grandes desafios. Vamos orar, encerrando esse momento. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que o Senhor nos ajude a ser fiel a Ti e a buscar o Senhor em todos os momentos de nossa vida, mesmo quando os desafios são grandes, que possamos confiar no Senhor. Abençoa cada família da igreja, cada irmão e irmã. Dá a eles a graça de poder dependerem de Ti, seguirem Teus caminhos e serem fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecemos a todos que participaram desse momento e você pode então, se você não é inscrito em nosso canal, fazer sua inscrição, né? Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. Deixa o seu like lá e também participa do chat. Esteja comentando, falando algo, até mesmo fazendo o seu pedido de oração. Nós contamos com a participação de todos os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na presença dEle e até a noite com o culto de adoração ao Senhor.